Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal. Estamos no canal portuário de Itajaí para gravar a chegada de mais um gigante dos mares, um enorme porta-contentores, um navio cargueiro está vindo agora para atracar na portonave. Mas antes eu tenho um recado bem especial para vocês, 60 segundos da sua atenção para falar do nosso patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pelo World of Warships. Se você, assim como eu, é apaixonado por navios, saiba que existe um jogo que vai te surpreender. O World of Warships é um game gratuito e que está disponível para PC. É um jogo de batalha naval com gráficos de altíssimo nível, navios super realistas. São mais de 40 mapas exclusivos com clima dinâmico que acabaram de ser atualizados com novos efeitos de água e texturas impressionantes que tornam os mares do jogo praticamente indistinguíveis dos reais. No jogo existem diferentes classes de navios para escolher. São mais de 400 navios, incluindo navios históricos. Conquiste os oceanos com navios de guerra, destroyers, porta-aviões ou cruzadores. Mas, se você quiser jogar nas profundezas do mar, você pode mergulhar com submarinos que estão disponíveis no jogo. O game também está disponível em consoles. Baixe agora mesmo o jogo no primeiro link da descrição e utilize o nosso código promocional para ganhar um enorme pacote inicial. Durante o registro, use o código BRAVO e ganhe um pacote de brindes exclusivos. Clique agora no primeiro link da descrição e junte-se aos milhões de jogadores espalhados pelo mundo. Espero ver vocês por lá. Agora que eu já falei do nosso patrocinador, eu tenho certeza que vocês já baixaram o game. Vamos acompanhar a passagem aqui desse gigante dos mares, Paranaguá Express. Eu vou levantar o drone agora. Eu acho que ele vai aparecer na imagem aí, ó. Lá vai o drone. A gente vai fazer imagens aéreas, a gente vai explicando um pouquinho sobre o navio. Galera, é o seguinte, ó. Esse navio aqui ele tem 330 metros de comprimento, de loa. Ou seja, de proa a popa, o navio mede 330 metros e de boca, a largura do navio são 48 metros, de boreste a bombordo. Então, de largura, o navio tem 48 metros, de loa 330 metros. Pra vocês terem uma ideia do tamanho desse bicho aqui. Bandeira de Singapura, ele está navegando com a bandeira de Singapura. Aqui na frente a gente vê essa bola do navio. Isso aqui não é para quebrar gelo, como eu já ouvi gente falando. Isso ali é o bulbo de proa. O bulbo de proa, ele diminui o atrito, o arrasto do navio com as águas. Então, através do bulbo de proa, o navio ele navega melhor, né? Ele economiza mais combustível, ele consegue, digamos assim, cortar as águas. Se não tivesse o bulbo de proa, o consumo de combustível e o atrito com a água seria muito maior. Então, basicamente falando, né, o bulbo de proa ele serve para isso. A gente está fazendo um resumão aqui, né? Quem sabe um dia a gente faça um vídeo explicando o bulbo de proa de uma maneira mais ampla, mais panorâmica, né? Esse navio ele não girou na bacia de evolução 2 porque ele vai atracar a boreste. Então, quando ele atraca a boreste na portonave, ele não gira. Se ele fosse atracar a bombordo, que a gente fala na linguagem náutica boreste bombordo, boreste seria o lado direito, bombordo o lado esquerdo. Então a gente não usa esses termos, a gente fala ou bombordo ou boreste. Se ele fosse atracar a bombordo, ele iria fazer uma manobra lá na bacia de evolução 2. E aí nós temos duas bacias de evolução. A bacia de evolução 2, que fica na boca da barra, que eu já tenho vários vídeos gravados lá. E a primeira bacia, a bacia de evolução 1, que fica em frente ao porto de Itajaí e portonave. Então, como ele vai atracar a boreste, ele não precisa manobrar. Mas na desatracação, quando ele for sair da portonave, ele vai ser rebocado de ré até a bacia de evolução 2, com o apoio dos rebocadores. Então ele vai com os motores desligados, que o navio ele não foi feito para navegar de ré. Então, os rebocadores puxam ele até a bacia de evolução 2. O prático, passando as instruções por rebocadores, faz a manobra do navio e ele sai de frente, sai da boca da barra e pega o mar. O navio ele vai sempre navegando pelo meio do canal. A gente tem 4 rebocadores na operação. Um rebocador fica aqui na popa, com o cabo passado na popa centro. Esse rebocador ele vai cuidando, controlando, né, para que a popa do navio esteja sempre alinhada no meio do canal, para não deixar ela cair nem para o lado de navegantes, nem para o lado de Itajaí, sempre deixando o navio no meio do canal. Na proa do navio a gente tem um rebocador com o cabo passado na proa centro, vai puxando o navio também. Aqui nessa imagem a gente consegue ver o bulbo de proa, que eu já falei, o calado do navio, ali a âncora, né, que a gente fala ferro na linguagem náutica. A gente vê o nome do Paranaguá Express, embaixo a gente vê o desenho de 2 hélices. Esses desenhos representam que esse navio tem um bow thruster. O bow thruster ele é um propulsor lateral, então no caso desse navio a gente vê dois
dois desenhos, então são dois bow thrusters. Esse propulsor lateral auxilia o navio durante a manobra, durante um giro, facilita muito, né, a vida do navio aí durante uma manobra. A gente tem também ali, ó, escrito tug na lateral do navio, e onde tem um T preto, tug simboliza que representa que o rebocador ele pode encostar ali para empurrar o navio, seria adequado, né, o local mais adequado para o rebocador. E ali, ó, um quadrado em amarelo escrito no tug. O no tug é um local, não posso dizer que é um local frágil, não é que o rebocador ele vai encostar ali e vai amassar o navio, nada disso, né? Mas o no tug, digamos assim, que não seria um local ideal para o rebocador empurrar o navio, mas dependendo da manobra, dependendo da necessidade, o rebocador ele encosta assim ali e empurra o navio, como a gente já viu em vários vídeos, não só no meu canal, mas também em outros vídeos espalhados aí pela internet, né? A gente fala internet porque não é só YouTube que tem vídeo de navios. Que mais que a gente pode falar aqui, a questão dos containers, né? A gente vê aqui que o navio ele não está 100% carregado, não está com a capacidade máxima de carga. Isso porque ele já parou em Santos, então ele está chegando aqui em Navegantes, de Navegantes ele vai para a Argentina, então ele vai fazendo essas escalas. E durante essas escalas ele vai carregando, descarregando, então a gente vê que tem bastante lugares vazios aí no navio, mas assim, embaixo do navio, embaixo do convés do navio também tem container. Quem assistiu o meu vídeo do navio descarregando no porto, na portonave, conseguiu ver que é uma espécie de um porão, né? Podemos dizer um porão, que é para ficar bem fácil de entender, abaixo do convés ali aonde vai mais container. Então não é só ali visível aos nossos olhos, né? Então, vendo o navio passando ali, um monte de container só tem ali, não. Também tem lá embaixo. Também tem container lá embaixo. Então, só para vocês terem uma ideia da capacidade de carga de um navio disso aqui. É praticamente, meus amigos, aí um pátio gigante carregado de containers navegando em alto mar, né? Navegando sobre as águas. Cada container desse, tamanho de uma carreta. Temos container de 20 pés, containers de 40 pés, que seria o TEU, né? A portonave, inclusive, bateu recorde recentemente. Chegou a marca de 11 milhões de movimentações aí de TEUs. Parabéns à portonave. Ficou atrás do Porto de Santos apenas, né? Uma portonave vem crescendo, cara, de uma forma extraordinária. E a gente quer que esse crescimento continue cada vez mais, porque isso aqui é economia, é poder econômico, né? Ali na asa do navio a gente vê o prático. São dois práticos para manobrar um navio desse, né? O prático, vamos falar um pouquinho dos práticos. Galera, sendo sincero para vocês, há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu não conhecia a profissão do prático. Eu não sabia que existia um prático a bordo. Eu imaginava, na minha ignorância, agora que a gente vem gravando esses vídeos, a gente vem aprendendo bastante coisa, mas lá atrás eu achava que era o comandante do navio que guiava o navio no canal portuário. Vocês lembram do filme do Capitão Phillips, aquele filme lá onde o Tom Hanks faz o papel do Capitão Phillips, um navio que foi sequestrado, o Maersk Alabama, e aí lá no início do filme a gente vê o Tom Hanks dando ordem para os rebocadores, né, desatracar o navio do porto. O filme já começou errado, porque quem faz isso é o prático, não é o comandante, não é o capitão do navio que tira o navio do porto, que desatraca o navio, é o prático. Então aqui em Navegantes, Itajaí, qualquer porto do Brasil e do mundo tem o prático a bordo. É o prático que conduz o navio no canal portuário. É ele que conhece o canal portuário. Então o comandante do navio, ele navega mar aberto, ele navega, né, ele vem navegando, mas quando chega aqui no canal portuário, ele não conhece essas águas. Essas águas aqui são águas estranhas para ele. Mas o prático sabe, o prático conhece a altura da maré, conhece a força das ondas, a força da correnteza, sabe onde tem banco de areia, onde não tem. Eu já ouvi relato de um prático falando que já passou com o navio com cerca de 40 centímetros de água abaixo da quilha do navio. Então, imagina, 40 centímetros para o navio encostar o fundo. Então realmente é uma responsabilidade muito grande. E são esses profissionais aí que manobram o navio, ó. Tá vendo? Esses caras aí, que é um dos concursos, inclusive, mais disputados do Brasil, vale destacar isso aí. Tem muita gente que comenta pra mim, Leandro, como é que faz pra se tornar um prático? Cara, é um dos concursos mais disputados, um dos concursos mais difíceis do Brasil, sem sombra de dúvidas. Ali, realmente, o cara tem que estudar muito, muitos anos de estudo para chegar ali. E os caras, então, fazem o processo seletivo da Marinha, esse concurso da Marinha, para se tornar o prático de navio. São autônomos, né? Não é um cargo público, são autônomos, mas que tem uma responsabilidade muito grande. Imagina encalhar um bicho disso aqui, é um prejuízo milionário
que pode causar não só prejuízo milionário, mas também pode causar algum acidente. Imagine bater o navio ali, derramar óleo. Imagine só a responsabilidade desses caras. Inclusive eu tenho um vídeo que a gente foi a bordo da lancha da praticagem e mostramos ali o embarque deles no porto e o desembarque em alto mar. Agora os 4 rebocadores portuários vão começar a empurrar o navio para o cais da portonave para fazer a atracação do navio. Vocês estão vendo essa mancha escura na água? E embora a água do rio ela esteja bem turva por causa das chuvas que a gente vem sofrendo aqui na região, dá para ver uma mancha escura. Essa mancha escura é lodo do fundo do rio. E isso aí indica a baixíssima folga abaixo da quilha do navio. Então, só para a gente ter uma ideia, o canal portuário ele tem 14 metros de profundidade, esse canal aqui de Itajaí, e esse lodo levantando a gente tem uma noção da folga abaixo da quilha não ser tão grande assim. Tudo indica que o navio ele está passando bem próximo do fundo do rio, com segurança, obviamente, né? Não quer dizer que o navio vai encalhar aqui, nada disso, pelo amor de Deus, né? Mas é sim lodo do fundo do rio. Como a propulsão dos rebocadores ali vai mexendo com o fundo do rio, né, o próprio navio também vai levantando esse lodo e ele aparece essa mancha na água. Lá no porto a gente vê uns quadradinhos, umas placas no pier, lá no cais. Aquilo ali serve para amortecer o choque do navio com o cais do porto. E aquilo ali protege tanto o navio quanto a estrutura portuária. É a defensa, chamada aquilo ali de defensor, né, que serve para proteger aí. Quando o navio encosta, faz o amortecimento. Galera, essa aqui é a portinha onde sobe o prático, ó. Tá vendo uma escada quebra-peito? A lanchinha encosta ali e o prático sobe pela escada no navio e desce por ali também. E isso em alto mar, o navio em movimento. No meu vídeo lá da lancha junto com os práticos, dá pra ver esse processo. Galera, você quer ajudar o canal, quer dar aquela força pra gente? Então faça um download do World of Warships clicando no link que está na descrição do vídeo e utilizem o código BRAVO para vocês ganharem brindes durante o registro do jogo. Quero aqui agradecer, meu muito obrigado ao World of Warships por patrocinar o vídeo de hoje. Agradecer também a você que está assistindo, não esqueçam o like também, o seu like ajuda o YouTube a entregar os nossos conteúdos. Se você gosta da área naval, navios da Marinha, navios da Marinha Mercante, informações sobre o mundo marítimo, então inscreva-se no canal porque aqui a gente tem todo tipo de conteúdo relacionado à área marítima e marinha do Brasil também. Tem vários vídeos nossos mostrando os navios da Marinha, Cisne Branco, navio Patrulha Oceânica APA, o navio Escola Brasil, NE Brasil e vários outros vídeos da Marinha e também da Marinha Mercante. Muito obrigado a você, fique com Deus, nos vemos no próximo vídeo. Valeu galera, até a próxima!